Vocês já devem estar cansados pra caralho desses canais que pegam relato gringo, traduzem mal, colocam uma voz de inteligência artificial robótica e ainda tem a cara de pau de dizer que foi inscrito que mandou. Eu sei. Eu também canso disso. Aqui no Sombras Ocultas a gente faz diferente. Eu não quero história inventada, não quero tradução duvidosa, não quero relato de terceiro. Eu quero a sua história. A que realmente aconteceu com você, a que te marcou, a que você nunca contou pra ninguém com medo de parecer louco. Seja paranormal, seja psicológico, seja algo que te deixou sem dormir por semanas. Se você tem colhão pra contar a verdade nua e crua, manda pra gente. Só manda o que for real. Só conta o que veio de alguém de verdade. Porque aqui a gente não quer quantidade, a gente quer verdade. Manda sua história. Eu estou esperando. Imagine estar dentro do carro da sua mãe, com apenas 6 anos de idade. E de repente ladrões roubarem o veículo com você ainda no banco de trás. E o que acontece depois é tão brutal que chocou o Brasil inteiro. Se você tem estômago para ver um dos crimes mais revoltantes da história recente, fica comigo. 7 de junho de 2007. Duque de Caxias, Rio de Janeiro. A mãe de João Hélio, de 6 anos, para o carro em frente de casa. 2 ladrões armados se aproximam, rendem a mãe e roubam o veículo. Eles não percebem que a criança estava presa no banco de trás, dormindo. Quando a mãe grita desesperada que seu filho está dentro do carro, os bandidos não param. Eles aceleram. João Hélio fica preso no cinto de segurança e arrastado por mais de 7 quilômetros pelas ruas da cidade em alta velocidade. Testemunhas viram o menino sendo arrastado vivo, batendo contra o asfalto, postes e meio-fio. O corpo dele só parou quando os ladrões abandonaram o carro. A morte foi extremamente violenta e dolorosa. O menino foi encontrado com o corpo completamente mutilado. O caso gerou comoção nacional. A população saiu às ruas pedindo justiça. Os assassinos foram presos, mas o Brasil nunca mais esqueceu o nome: João Hélio. Que belo exemplo de ser humano, né? 2 covardes armados que preferiram arrastar uma criança de 6 anos presa no banco de trás a simplesmente soltar o menino. Como se a vida de uma criança fosse menos importante que o carro roubado. O tipo de gente que merece um lugar especial no inferno. Agora me responde com sinceridade. Se você visse uma criança sendo arrastada pelo carro que você acabou de roubar, você teria a decência de parar? Ou você continuaria acelerando como esses monstros fizeram? Se esse relato te deixou com raiva, nojo e revolta ao mesmo tempo, salva ele. Se você quer continuar vendo os casos mais brutais e reais da história do Brasil, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque aqui no Sombras Ocultas a gente não traz só fantasma. Às vezes o verdadeiro demônio dirige um carro roubado. A gente se vê no próximo relato. Se você ainda conseguir olhar para uma criança na rua da mesma forma. Imagina um pedaço de oceano tão maldito que aviões desaparecem do radar em pleno voo. Navios gigantes somem sem mandar um único sinal de socorro e até a guarda costeira americana tem medo de entrar. Se você quer conhecer a área mais misteriosa do planeta, fica comigo. No Oceano Atlântico, entre Miami, Porto Rico e as Ilhas Bermudas, existe uma região conhecida como Triângulo das Bermudas.
Há décadas, esse lugar acumula desaparecimentos inexplicáveis de navios, aviões e pessoas. Entre os casos mais famosos estão o voo 19. Em 1945, 5 aviões bombardeiros da Marinha Americana que sumiram durante um treinamento, junto com o avião enviado para resgatá-los. O USS Cyclops, um navio de carga com mais de 300 tripulantes que desapareceu sem deixar nenhum sinal em 1918. Centenas de outros registros de embarcações e aeronaves que simplesmente evaporaram sem destroços, sem sinais de rádio, sem corpos. O mais perturbador é que muitos desaparecimentos acontecem em condições climáticas perfeitas, sem nenhuma explicação natural. Pilotos relatam perda total de instrumentos, bússolas girando loucamente e uma sensação esmagadora de pavor antes de perder contato. Navios são encontrados completamente abandonados, com comida ainda quente na mesa e sem nenhum sinal de luta ou pânico. É impressionante como esse triângulo funciona melhor do que qualquer aspirador de pó. Ele engole navios de guerra, aviões militares e civis como se fosse a boca do inferno. E o governo americano ainda insiste que é só condições climáticas e erros humanos. Como se centenas de profissionais experientes tivessem resolvido desaparecer de repente só porque o mar estava um pouco agitado. Agora me responde com sinceridade. Se você estivesse pilotando um avião ou comandando um navio e de repente todos os instrumentos enlouquecessem, enquanto você sente que algo está te observando debaixo da água, o que você faria? Você ainda teria coragem de atravessar essa região? Se esse relato te deixou com aquela sensação desconfortável de que certos lugares do planeta parecem vivos e famintos, salva ele. Se você quer continuar vendo os maiores mistérios não resolvidos do mundo, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque aqui no Sombras Ocultas, a gente não traz só história de fantasma. Às vezes o abismo realmente olha de volta. A gente se vê no próximo relato. Se você ainda conseguir olhar para o mar da mesma forma. Imagina descobrir que a pessoa que você criou, alimentou e deu tudo na vida, planejou friamente sua execução, enquanto fingia ser uma filha perfeita. Se você tem estômago para ver até onde a traição e a frieza podem chegar dentro de uma família, fica comigo. 11 de novembro de 2002, Morumbi, São Paulo. Manfred e Marisia von Richthofen, um casal de classe alta, são brutalmente assassinados dentro de sua própria casa enquanto dormiam. Foram golpeados com barras de ferro na cabeça até a morte. A filha do casal, Susanne von Richthofen, de 19 anos, estava na casa na hora do crime. Ela ajudou a planejar tudo. Ela abriu a porta para os assassinos. Ela ficou esperando do lado de fora enquanto os pais eram espancados até a morte. Os executores foram seu namorado Daniel Cravinhos e o irmão dele, Christian. Susanne era a mandante. Ela queria a herança dos pais e via eles como obstáculos para sua liberdade e relacionamento. O que chocou o Brasil foi a frieza dela. Após o crime, Susanne foi para uma festa, tirou fotos sorrindo e ainda passou na casa dos pais para descobrir os corpos junto com a polícia, fingindo desespero. É bonito, né? Uma menina de classe alta, educada, que em vez de discutir com os pais, decidiu resolver o problema da forma mais definitiva possível. Planejou, contratou os executores, abriu a porta de casa e ainda foi curtir uma festa depois de mandar matar o pai e a mãe. Como se tivesse resolvido um problema de trabalho chato.
Agora me responde com sinceridade. Se a própria filha que você criou pode planejar sua morte com tanto sangue frio, em quem você ainda consegue confiar de verdade neste mundo? Se esse relato te deixou com frio na espinha e nojo ao mesmo tempo, salva ele. Se você quer continuar vendo os casos mais cruéis e chocantes da história criminal brasileira, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque aqui no Sombras Ocultas a gente não traz só monstro de fora. Às vezes o monstro senta à mesa de jantar todo dia com você. A gente se vê no próximo relato. Se você ainda conseguir olhar para sua própria família da mesma forma. Imagina confiar cegamente em alguém que diz te amar e descobrir que essa pessoa planejou friamente te destruir, te cortar em pedaços e ainda brincar com sua mente até o último segundo. Se você tem estômago para ver até onde a maldade humana pode chegar, fica comigo. O caso Yoki chocou o Brasil pela brutalidade e pela frieza psicológica envolvida. Yoki, uma jovem que mantinha um relacionamento conturbado, foi brutalmente assassinada, esquartejada e teve partes do corpo espalhadas de forma deliberada. O que torna esse caso especialmente doentio não foi apenas a violência física extrema, mas a manipulação psicológica sofisticada que o assassino exerceu sobre ela durante um longo período. O criminoso não agiu apenas por impulso. Ele planejou. Ele destruiu a vítima mentalmente antes de destruir fisicamente. Usou técnicas de controle, gaslighting e humilhação sistemática para enfraquecer completamente a resistência dela, até chegar ao ato final de esquartejamento. As investigações revelaram uma frieza calculada impressionante. O corpo foi desmembrado com precisão, partes foram escondidas em diferentes locais, demonstrando não apenas ódio, mas um prazer sádico em apagar a existência da vítima da forma mais degradante possível. É lindo ver como algumas pessoas transformam um relacionamento em um jogo de gato e rato onde o rato já nasce sem chance. O cara não quis só matar, ele quis destruir, humilhar, apagar e ainda se dedicar com o processo. Como se a morte fosse pouco, ele precisava transformar a vítima em lixo antes de jogar fora. Agora me responde com sinceridade. Se alguém que você ama começa a te destruir aos poucos, te fazer duvidar da sua própria sanidade, te isolar e te enfraquecer mentalmente, você perceberia a tempo que está sendo preparado para o abate? Ou você só entenderia quando já fosse tarde demais? Se esse relato te deixou com nojo e com um alerta na cabeça sobre até onde vai a maldade humana, salva ele. Se você quer continuar vendo os casos mais brutais e perturbadores da realidade brasileira, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque aqui no Sombras Ocultas, a gente não traz só fantasma. Às vezes o verdadeiro monstro dorme ao seu lado e chama isso de amor. A gente se vê no próximo relato. Se você ainda conseguir confiar nas pessoas da mesma forma. Imagina o governo dos Estados Unidos anunciar ao mundo que recuperou um disco voador. E no dia seguinte dizer que era só um balão meteorológico. Se você quer ver um dos maiores casos de encobrimento da história moderna, fica comigo. Julho de 1947, Roswell, Novo México, Estados Unidos. Um fazendeiro chamado William Brazel encontra pedaços de um material estranho espalhados em sua propriedade. Ele leva os fragmentos para a delegacia. Poucos dias depois, a base aérea de Roswell emite um comunicado oficial dizendo que haviam recuperado um disco voador. A notícia explode no mundo inteiro.
No dia seguinte, a Força Aérea faz uma coletiva de emergência e muda completamente a versão. Era apenas um balão meteorológico de um projeto secreto chamado Mogul. Os destroços foram recolhidos por militares. Testemunhas, incluindo o Major Jesse Marcel, afirmaram que o material era extremamente leve, indestrutível e com símbolos estranhos. Anos depois, surgiram relatos de que corpos não humanos teriam sido recuperados no local. O caso Roswell se tornou o símbolo máximo das teorias de conspiração sobre vida extraterrestre e encobrimento governamental. Documentos desclassificados, testemunhos de militares e fotos antigas alimentam o mistério até hoje. É engraçado como o governo americano acha que a gente é idiota. Eles anunciam que pegaram um disco voador, depois falam que era um balão de chuva e esperam que o povo engula essa merda como se nada tivesse acontecido. Como se trocar de versão do dia para a noite fosse a coisa mais normal do mundo. Agora me responde com sinceridade. Se o governo do país mais poderoso do mundo esconde algo tão grande quanto um possível contato extraterrestre, o que mais eles estão escondendo de nós que nem conseguimos imaginar? Se esse relato te deixou com aquela sensação de que vivemos dentro de uma grande mentira oficial, salva ele. Se você quer continuar vendo os maiores mistérios e conspirações da história, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque aqui no Sombras Ocultas a gente não engole a versão oficial. A gente questiona até onde eles querem que a gente acredite. A gente se vê no próximo relato. Se você ainda conseguir olhar para o céu da mesma forma. Imagina crianças e adolescentes dormindo na porta de uma igreja, achando que ali estariam protegidos. E a polícia chegar de madrugada para resolver o problema com bala. Se você tem estômago para ver um dos atos mais covardes da história do Brasil, fica comigo. Vinte e 28 de julho de 1993, centro do Rio de Janeiro, em frente à Igreja da Candelária. Um grupo de crianças e adolescentes em situação de rua dormia no adro da igreja. Eram meninos e meninas que viviam nas ruas, muitos fugidos de casa ou abandonados. Naquela madrugada, policiais militares chegaram ao local. Sem aviso, sem prisão, sem piedade, eles abriram fogo. 8 crianças e adolescentes foram executados friamente, outros ficaram gravemente feridos. Alguns conseguiram fugir correndo desesperados. Os corpos foram encontrados com tiros na cabeça e nas costas. A maioria foi morta enquanto dormia ou tentava fugir. O caso chocou o Brasil e o mundo. Imagens das crianças mortas em frente à igreja correram o planeta. Mesmo com toda a pressão internacional, a maioria dos responsáveis nunca foi realmente punida de forma justa. É bonito ver o Estado agindo com tanta eficiência, né? Um monte de criança dormindo na porta da igreja vira um incômodo. E a solução foi transformar o adro da igreja num matadouro. Como se fossem cachorros vira-latas atrapalhando o trânsito. Atirar neles foi mais fácil do que oferecer qualquer tipo de ajuda. Agora me responde com sinceridade. Se crianças dormindo na rua já são vistas como um problema que precisa ser resolvido na bala, até onde você acha que a linha da humanidade vai descendo quando o Estado decide quem merece viver?
Se esse relato te deixou com nojo e com raiva ao mesmo tempo, salva ele. Se você quer continuar vendo os casos mais pesados e reais da história do Brasil, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque aqui no Sombras Ocultas a gente não conta só história de fantasma. Às vezes o monstro usa farda, tem crachá e age com a proteção do Estado. A gente se vê no próximo relato. Se você ainda conseguir olhar para uma igreja da mesma forma. Imagina uma ilha inteira abandonada no meio do mar, onde as pessoas entram cheias de curiosidade e saem correndo, jurando que viram coisas que não eram deste mundo. Se você tem coragem de conhecer um dos lugares mais assombrados do litoral brasileiro, fica comigo. No município de Cananéia, litoral sul de São Paulo, existe um pedaço de terra chamado Ilha das Flores. Antigamente habitada, a ilha foi completamente abandonada ao longo dos anos. Hoje, o que resta são ruínas de casas velhas, mato alto e um silêncio que, segundo quem visita, não é natural. Moradores da região e pescadores contam que a ilha carrega uma energia pesada. Relatos se acumulam há décadas. Vultos de pessoas vestidas de branco andando entre as ruínas. Som de crianças rindo e correndo em noite sem ninguém por perto. Vozes sussurrando nomes de quem entra na ilha. Sensação constante de estar sendo observado. Pessoas que sentem mãos frias tocando o ombro ou o pescoço. Aparelhos eletrônicos que param de funcionar de repente e voltam a ligar sozinhos. Alguns aventureiros que passaram a noite na ilha relatam ter visto uma mulher de vestido antigo chorando perto da antiga igreja em ruínas. Outros dizem que a ilha não gosta de visitantes e faz de tudo para expulsá-los, causando desorientação, medo irracional e até agressividade inexplicável. É o tipo de lugar que funciona como um hotel 5 estrelas para o sobrenatural. Você chega achando que vai tirar foto bonitinha pro Instagram e sai correndo como se o diabo tivesse te chamado pelo nome. A ilha não precisa de placa de proibido entrar. Ela mesma cuida de convencer quem entra que não era bem-vindo. Agora me responde com sinceridade. Se você tivesse a chance de passar uma noite sozinho numa ilha abandonada cheia de relatos de espíritos e vozes que chamam seu nome, você teria colhão de ir? Ou você faria como a maioria e ficaria só olhando de longe, fingindo que não acredita? Se esse relato te deixou com aquela coceira na nuca e vontade de pesquisar mais sobre a Ilha das Flores, salva ele. Se você quer continuar ouvindo os lugares mais sombrios e paranormais do Brasil, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque aqui no Sombras Ocultas a gente não traz só fantasma de história em quadrinhos. A gente traz os lugares que as pessoas reais têm medo de pisar. A gente se vê no próximo relato. Se você ainda conseguir dormir pensando em ilhas que não querem ser visitadas. Imagina o seguinte. Você deixa seus 3 filhos pequenos dormindo no quarto de um resort enquanto vai jantar a poucos metros de distância. Quando volta, sua filha de 3 anos simplesmente desapareceu. Sem sinal de arrombamento, sem testemunhas, sem corpo. Se você quer conhecer um dos maiores mistérios não resolvidos do século XXI, fica comigo.
3 de maio de 2007. Praia da Luz, Algarve, Portugal. Kate e Jerry McCann, médicos britânicos, estão de férias com os 3 filhos. Madeleine, de 3 anos, e os gêmeos Son e Amélie, de 2 anos. Eles deixam as crianças dormindo no apartamento do resort e vão jantar com amigos num restaurante a cerca de 50 metros de distância. A cada meia hora, um dos pais ia checar as crianças. Por volta das 10 da noite, Kate McCann volta ao apartamento e encontra a janela do quarto aberta e Madeleine desaparecida. A menina de 3 anos havia sumido. O que se segue é uma das maiores buscas internacionais da história. Milhares de policiais, detetives particulares, videntes e até o FBI se envolvem no caso. A mídia mundial cobre o desaparecimento dia e noite. Os pais se tornam suspeitos por um tempo, depois são inocentados. Teorias surgem aos montes: sequestro por pedófilos, acidente seguido de encobrimento, tráfico humano, entre outras. Até hoje, mais de 17 anos depois, Madeleine McCann continua desaparecida. Nenhum corpo foi encontrado, nenhum sequestrador foi identificado com certeza. O caso permanece oficialmente aberto. Uma criança de 3 anos some do quarto enquanto os pais jantam a poucos metros de distância, e o mundo inteiro não consegue encontrar nem um fio de cabelo dela. É o tipo de caso que faz a gente questionar como algo tão grande pode simplesmente desaparecer no ar. Agora me responde com sinceridade. Se seus filhos estivessem dormindo no quarto e ao voltar um deles tivesse simplesmente desaparecido sem deixar nenhum rastro, até onde você iria para descobrir a verdade? Até onde você aguentaria viver sem respostas? Se esse caso te deixou com aquela sensação incômoda de que algumas crianças simplesmente somem do mundo, salva ele. Se você quer continuar vendo os maiores mistérios reais e não resolvidos do mundo, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque aqui, no Sombras Ocultas, a gente não traz final feliz. A gente traz o que realmente aconteceu. E o que nunca foi explicado. A gente se vê no próximo relato. Se você ainda conseguir deixar seus filhos dormindo sozinhos. Imagina um prédio inteiro pegando fogo, com centenas de pessoas presas nos andares superiores. Muitas queimam vivas, outras pulam para a morte. Mas o pior não termina com incêndio. O pior começa depois, quando os mortos começam a se manifestar. Se você tem coragem de ouvir o que aconteceu após o maior incêndio de um arranha-céu da América Latina, fica comigo. 1º de fevereiro de 1974, centro de São Paulo. O edifício Joelma, um prédio de 25 andares, é tomado por um incêndio devastador. O fogo se espalha com uma velocidade absurda. Centenas de pessoas ficam presas nos andares superiores. O resultado foi trágico. 179 mortos e mais de 300 feridos. Muitos morreram carbonizados,
Outros pularam do prédio em desespero. Mas o que torna esse caso especialmente perturbador são os relatos que começaram a surgir logo após a tragédia. Funcionários que trabalhavam no prédio reformado relatavam ver vultos de pessoas queimadas andando pelos corredores. Elevadores que desciam sozinhos para o andar onde o fogo começou. Cheiro forte de fumaça e carne queimada em dias normais. Sons de gritos e choro, ecoando nos banheiros e salas vazias. O mais famoso é o relato de pessoas que viam uma mulher vestida de branco, com o corpo parcialmente queimado, andando pelos andares. Outros funcionários afirmavam que objetos se moviam sozinhos e que sentiam mãos geladas tocando suas costas. O edifício Joelma ficou conhecido como um dos prédios mais assombrados de São Paulo. Por anos, os relatos de manifestações sobrenaturais continuaram, mesmo após reformas e trocas de nome. É como se as 179 almas não tivessem aceitado que o fogo as levou. Elas continuaram presas ali, revivendo o terror todos os dias, lembrando aos vivos que alguns lugares guardam a dor para sempre. Agora me responde com sinceridade. Se você trabalhasse num prédio onde pessoas morreram de forma horrível e começasse a ver vultos queimados e ouvir gritos à noite, você continuaria trabalhando lá? Ou você pediria demissão no mesmo dia? Se esse relato te deixou arrepiado e com a sensação de que alguns incêndios nunca apagam de verdade, salva ele. Se você quer continuar vendo os casos mais trágicos e sobrenaturais da história do Brasil, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque aqui no Sombras Ocultas a gente não conta só o que aconteceu. A gente conta o que continuou acontecendo depois. A gente se vê no próximo relato. Se você ainda conseguir entrar no elevador da mesma forma. Imagina acordar e descobrir que em uma única noite o próprio Estado decidiu que 111 pessoas não mereciam continuar vivas. Sem julgamento, sem hesitação. Apenas execução em massa. Se você quer ver um dos capítulos mais sombrios da história brasileira, fica comigo. 2 de outubro de 1992. Casa de Detenção de São Paulo, conhecido como Carandiru. Uma briga comum entre presos no pavilhão 9 vira uma rebelião. A direção do presídio chama a polícia militar para conter o movimento. O que acontece em seguida é um dos maiores massacres já cometidos por forças de segurança no Brasil. A polícia militar invade o pavilhão fortemente armada. Em menos de 30 minutos, 111 presos são mortos. A grande maioria foi executada com tiros nas costas, na cabeça, enquanto estavam deitados ou rendidos. Laudos posteriores mostraram que muitos presos foram atingidos por mais de 10 tiros. Alguns foram encontrados ainda dentro das celas, sem chance de reação. A versão oficial era de que os presos resistiram. A realidade mostrada por fotos, laudos e testemunhas foi de execução sumária. É impressionante como o Estado resolveu o problema de forma tão eficiente. Em meia hora matou mais de 100 pessoas, como se estivesse fazendo uma faxina, sem processo, sem defesa, apenas balas. Até hoje, mais de 30 anos depois, quase ninguém foi realmente punido pelos 111 assassinatos. Agora me responde com sinceridade.
Se o Estado decide que um grupo de pessoas deve ser eliminado e manda a polícia resolver na bala, você realmente acha que isso só acontece dentro das prisões? Ou você sabe que essa linha pode ser mais tênue do que imaginamos? Se esse relato te deixou desconfortável e com raiva, salva ele. Se você quer continuar vendo os casos mais pesados e reais da história do Brasil, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque aqui no Sombras Ocultas a gente não conta só histórias de fantasma. Às vezes o verdadeiro horror é feito por quem deveria nos proteger. A gente se vê no próximo relato. Imagina o seguinte: 2 homens são encontrados mortos no topo de um morro, vestindo terno e capa de chuva, com máscaras de chumbo cobrindo os olhos. E um bilhete ao lado com instruções bizarras. Nenhuma marca de violência, nenhuma explicação. Se você tem coragem de ver um dos casos mais estranhos e perturbadores da história brasileira, fica comigo. 20 de agosto de 1966. Morro do Vintém, Niterói, Rio de Janeiro. Um menino que estava soltando pipa encontra 2 corpos estendidos na grama. Miguel José Viana, 32 anos, técnico em eletrônica. Manuel Pereira da Cruz, 41 anos, alfaiate. Os 2 estavam perfeitamente vestidos com terno e capa de chuva. Usavam óculos escuros por baixo de máscaras caseiras de chumbo que cobriam completamente os olhos. Não havia marcas de violência. Não havia sinais de luta. Não havia veneno detectado na época. Não havia motivo aparente para estarem ali. Ao lado dos corpos, a polícia encontrou um bilhete escrito à mão com instruções frias e precisas. 16h30. Estar no local determinado. 18h30. Ingerir cápsulas. Após o efeito, proteger metade do rosto com as máscaras de chumbo, aguardar ordens. Os 2 homens tinham ido até o morro para encontrar algo e nunca voltaram vivos. A polícia investigou exaustivamente. Nunca encontrou uma explicação convincente. O caso virou um dos maiores mistérios não resolvidos do Brasil. É o tipo de coisa que faz a gente rir de nervoso. 2 caras adultos, aparentemente normais, vão para o alto de um morro. Colocam máscaras de chumbo nos olhos. Tomam umas cápsulas misteriosas e morrem esperando ordens. Como se estivessem participando de um ritual que deu muito errado. Ou muito certo. Até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu. Se foi suicídio coletivo, experimento esotérico, contato com algo que não era deste mundo ou algo ainda pior. Agora me responde com sinceridade. Se você encontrasse um bilhete dizendo para tomar cápsulas, colocar máscara de chumbo e aguardar ordens, você obedeceria? Ou você queimaria aquele papel e nunca mais olharia para trás? Se esse caso te deixou com aquela sensação desconfortável de que algumas pessoas são capazes de seguir instruções que ninguém normal entenderia, salva ele. Se você quer continuar vendo os casos mais estranhos e reais da história do Brasil, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque aqui no Sombras Ocultas, a gente não inventa mistério. A gente conta o que a polícia nunca conseguiu explicar. A gente se vê no próximo relato. Se você ainda conseguir olhar para um morro da mesma forma. Imagina o seguinte:
Luzes estranhas descem do céu e começam a atacar moradores de uma ilha no Pará. As pessoas são queimadas, furadas e ficam sem sangue. A Força Aérea Brasileira monta uma operação secreta com soldados armados para investigar. Se você quer ver um dos casos mais bem documentados da história militar brasileira, fica comigo. 1977. Colares e outras regiões do litoral do Pará, Brasil. Tudo começa quando moradores passam a relatar algo aterrorizante. Luzes brilhantes descem do céu à noite e atacam as pessoas. Elas são chamadas de chupa-chupa. As vítimas relatam que as luzes paravam sobre elas, emitiam um raio e furavam a pele, sugando sangue, causando queimaduras graves. Muitos ficavam com marcas redondas no corpo, anemia forte e até paralisia temporária. Algumas pessoas morreram. O pânico toma conta da região. A Força Aérea Brasileira decide agir. Nasce a Operação Prato. Capitão Irangê Holanda e uma equipe de militares são enviados para investigar. Eles passam meses na região armados, fotografando e filmando os fenômenos. Eles viram as luzes com os próprios olhos. Eles registraram tudo em fotos e filmes oficiais da FAB. Os documentos e depoimentos são claros. As luzes perseguiam as pessoas, mudavam de direção, reagiam à presença dos militares e atacavam. Anos depois, já reformado, o próprio capitão Holanda deu entrevistas confirmando que a operação foi real e que eles viram coisas que não conseguiam explicar. É o tipo de caso que o governo brasileiro nunca conseguiu enterrar. Militares armados, câmeras oficiais, relatórios secretos. E ainda assim as luzes continuavam atacando civis como se os soldados nem estivessem lá. Como se algo muito maior que o exército brasileiro estivesse brincando com a população. Agora me responde com sinceridade. Se você morasse numa região onde luzes do céu descem e começam a furar as pessoas à noite, você ficaria esperando a Força Aérea resolver? Ou você fugiria o mais rápido possível? Se esse relato te deixou arrepiado e com vontade de saber mais sobre a Operação Prato, salva ele. Se você quer continuar vendo os casos mais bem documentados de paranormal no Brasil, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque aqui no Sombras Ocultas, a gente não traz teoria da conspiração. A gente traz o que os militares brasileiros viram com os próprios olhos. A gente se vê no próximo relato. Se você ainda conseguir olhar para o céu da mesma forma. Imagina ser uma atriz jovem, talentosa e famosa, trabalhando na novela das 8, e ser brutalmente assassinada por um colega de trabalho que sorria para você todos os dias nos estúdios. Se você tem coragem de ver um dos crimes mais chocantes e controversos da história da televisão brasileira, fica comigo. 28 de dezembro de 1992, Rio de Janeiro. Daniela Pérez, atriz de 22 anos, foi brutalmente assassinada. Ela foi atraída para um local ermo, esfaqueada 19 vezes e teve o corpo escondido embaixo de uma ponte. O assassino era Guilherme de Pádua, seu colega de elenco na novela, de corpo e alma.
Ele foi ajudado pela esposa, Paula Tomás. O motivo? Ciúmes, ambição e uma obsessão doentia. O que chocou o país não foi apenas a brutalidade do crime, mas a frieza com que Guilherme continuou trabalhando na novela depois de matar a colega, fingindo preocupação enquanto o corpo dela ainda não havia sido encontrado. O caso gerou comoção nacional. A mãe de Daniela, a atriz Glória Pérez, lutou incansavelmente por justiça. Guilherme e Paula foram condenados, mas o caso sempre foi cercado de suspeitas de interferência da Rede Globo e de possíveis omissões na investigação. Que profissional exemplar, né? O cara matava a colega de trabalho com 19 facadas e no dia seguinte ia para o estúdio gravar cena como se nada tivesse acontecido. Um verdadeiro artista trocou o texto da novela pelo papel de assassino na vida real. Agora me responde com sinceridade. Se um colega de trabalho que sorri para você todo dia no set é capaz de te atrair para um lugar deserto e te esfaquear 19 vezes, em quem dentro do seu círculo de convivência você realmente consegue confiar? Se esse relato te deixou revoltado e com um peso no peito, salva ele. Se você quer continuar vendo os casos criminais mais chocantes e perturbadores do Brasil, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque aqui no Sombras Ocultas a gente não traz só monstros desconhecidos. Às vezes o monstro divide o camarim com você. A gente se vê no próximo relato. Se você ainda conseguir confiar em um sorriso bonito. Imagina comprar a casa dos seus sonhos por um preço absurdamente baixo e descobrir que ela não quer você lá. Não quer ninguém lá. Se você tem coragem de conhecer uma das histórias de terror mais famosas e controversas do mundo, fica comigo. 19 de novembro de 1974. Amityville, Nova York, Estados Unidos. Ronald DeFeo Jr. assassina brutalmente seus pais e 4 irmãos enquanto dormiam. Ele alega que vozes mandaram ele fazer aquilo. A casa fica vazia até dezembro de 1975. George e Kathleen Lutz, com seus 3 filhos, compram a casa por um preço muito abaixo do mercado. Eles sabiam do massacre que havia acontecido ali um ano antes. Mesmo assim, se mudaram. O que aconteceu nos 28 dias seguintes entrou para a história do terror. A família relatou fenômenos extremos, vozes demoníacas, levitação, aparições de uma figura demoníaca com cabeça de porco, lama negra saindo das paredes, temperaturas geladas em determinados cômodos, Jorge acordando todas as noites às 3h15 da manhã, horário aproximado dos assassinatos. Eles fugiram da casa, deixando quase todos os pertences para trás. Nunca mais voltaram. O caso se tornou um dos maiores fenômenos paranormais do século XX, inspirando livros, filmes e documentários. Que casa generosa, né? Ela deu apenas 28 dias de cortesia antes de começar a expulsar a família como se fossem insetos. É o tipo de imóvel que não aceita inquilinos. Ela já tem donos. E eles não são humanos. Agora me responde com sinceridade. Se você comprasse uma casa barata sabendo que uma família inteira foi assassinada ali, você teria coragem de morar?
Ou você já saberia que certos lugares guardam mais do que paredes e tijolos? Se esse relato te deixou arrepiado e com vontade de pesquisar mais sobre Amityville, salva ele. Se você quer continuar vendo os casos paranormais mais famosos e polêmicos do mundo, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque aqui no Sombras Ocultas, a gente não traz só casas mal assombradas. Às vezes a casa inteira é que é um monstro. A gente se vê no próximo relato. Se você ainda conseguir olhar para uma casa barata da mesma forma. Imagina um homem charmoso que se passa por fotógrafo de moda e oferece a chance dos sonhos para jovens mulheres. Elas vão com ele para um parque e nunca mais voltam. Se você tem estômago para ver a história de um dos serial killers mais manipuladores do Brasil, fica comigo. Entre 1997 e 1998, na cidade de São Paulo, um homem aterrorizou a capital. Francisco de Assis Pereira, conhecido como o maníaco do parque, abordava jovens mulheres em pontos de ônibus, estações de metrô e ruas movimentadas. Ele se apresentava como fotógrafo de moda e prometia contratos, testes e carreira no mundo da moda. As vítimas, geralmente entre 16 e 24 anos, eram levadas para o Parque do Estado, na zona sul de São Paulo. Lá, ele as estuprava, estrangulava, escondia os corpos entre a mata. Foram pelo menos 11 vítimas confirmadas. Ele foi preso em 1998 após uma de suas vítimas conseguir escapar e descrevê-lo. Durante o interrogatório, ele confessou os crimes com frieza, imitando até os gritos das vítimas. Que profissional dedicado, né? O cara usava o sonho das meninas como isca. Levava elas para um passeio romântico no mato e devolvia o corpo sem vida. Um verdadeiro artista. Trocou a câmera pelo laço de estrangulamento e transformou o Parque do Estado num cemitério particular. Agora me responde com sinceridade. Se um estranho bonito te oferecesse uma grande oportunidade de trabalho num lugar isolado, você iria? Ou você já aprendeu que algumas oportunidades boas demais para ser verdade terminam com você enterrada no mato? Se esse relato te deixou com raiva, nojo e um alerta na cabeça sobre confiar em estranhos, salva ele. Se você quer continuar vendo os casos criminais mais brutais e perturbadores do Brasil, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque aqui no Sombras Ocultas, a gente não traz só monstro de máscara. Às vezes o monstro tem sorriso bonito, fala mansa e carrega uma câmera. A gente se vê no próximo relato. Se você ainda conseguir confiar em um convite diferente. Imagina o prédio mais antigo de São Paulo, um verdadeiro marco da cidade, que ao longo dos anos se transformou num ninho de tragédias, suicídios e espíritos que se recusam a ir embora. Se você quer conhecer o edifício que assombra a capital paulista até hoje, fica comigo. Inaugurado em 1929,
O edifício Martinelli foi o primeiro arranha-céu de São Paulo com 34 andares. Durante décadas, o prédio foi símbolo de modernidade e riqueza. Mas com o tempo, ele se tornou algo bem diferente. O Martinelli acumula uma das maiores coleções de tragédias e relatos paranormais do Brasil. Suicídios frequentes, pessoas que pulavam dos andares mais altos, mortes violentas, assassinatos e histórias de moradores que relatam presenças constantes. Funcionários, seguranças e visitantes contam relatos semelhantes. Elevadores que descem e sobem sozinhos, parando em andares vazios. Vultos de homens vestidos com roupas antigas andando pelos corredores. Som de passos e vozes em salas vazias. Sensação forte de ser observado, principalmente nos andares mais altos. Portas que batem sozinhas e luzes que acendem e apagam sem explicação. Muitos acreditam que o prédio carrega a energia pesada de todas as mortes trágicas que aconteceram ali ao longo de quase 100 anos. Que lugar charmoso, né? Um prédio que começou como símbolo de progresso e virou um hotel 5 estrelas para almas penadas. As pessoas entram achando que vão trabalhar ou visitar e saem sentindo que alguém as acompanhou até o elevador. E às vezes até dentro de casa. Agora me responde com sinceridade. Se você trabalhasse ou morasse num prédio onde elevadores se movem sozinhos e vultos de mortos aparecem nos corredores, você continuaria lá? Ou você fugiria no primeiro mês? Se esse relato te deixou arrepiado e com curiosidade sobre o edifício Martinelli, salva ele. Se você quer continuar conhecendo os lugares mais assombrados e sombrios do Brasil, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque aqui no Sombras Ocultas a gente não traz só casas mal assombradas. Às vezes o prédio inteiro é que não quer te deixar ir embora. A gente se vê no próximo relato. Se você ainda conseguir entrar num elevador antigo da mesma forma. Imagina um filme que foi lançado de forma tão bem feita que milhões de pessoas no mundo inteiro acreditaram que era um documentário verdadeiro, com jovens desaparecidos e gravações reais de terror. Se você quer ouvir a história por trás de um dos maiores blefes do cinema, fica comigo. 1999, Estados Unidos. 3 jovens cineastas, Heather, Josh e Mike, entram na floresta de Burkittsville, Maryland, para gravar um documentário sobre uma lenda local, a Bruxa de Blair. Eles nunca mais saíram de lá. O que sobrou foram apenas fitas de vídeo encontradas um ano depois, mostrando os 3 jovens cada vez mais desesperados, perseguidos por algo invisível na floresta. Gritos, discussões, pânico e imagens perturbadoras gravadas de forma amadora. O filme foi lançado como um documentário real. A produção criou um site, espalhou boatos na internet, que ainda era novidade na época, e fez de tudo para que o público acreditasse que aquelas pessoas realmente haviam desaparecido. Muita gente caiu. Jornais receberam ligações de pessoas preocupadas. Famílias chegaram a fazer buscas na floresta. O filme custou apenas $60 mil e faturou mais de 248 milhões de dólares mundialmente. Que golpe genial, né? Eles pegaram uma câmera tremendo, uns gritos no escuro e uma floresta comum e transformaram isso num fenômeno que fez o mundo inteiro acreditar que uma bruxa de verdade estava caçando estudantes. Foi tão bem feito que até hoje tem gente que jura que as fitas são reais.
Agora me responde com sinceridade. Se você encontrasse na internet um vídeo mostrando jovens desaparecendo de forma assustadora e tudo parecesse real, você acreditaria? Ou você já aprenderia a duvidar até das imagens que vê? Se esse relato te deixou curioso e com vontade de entender como um filme low budget conseguiu enganar tanta gente, salva ele. Se você quer continuar ouvindo os maiores mistérios, blefes e casos que marcaram o mundo, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque aqui no Sombras Ocultas a gente não traz só terror. Às vezes o verdadeiro medo é descobrir que você caiu no blefe. A gente se vê no próximo relato. Se você ainda conseguir assistir um found footage da mesma forma.